permitir que você faça essa auditoria que nós queremos, mas enfim, esse processo que vocês tentaram fazer. Eu vou passar a palavra para a professora Maria Aparecida para responder essas perguntas que fizemos. O voto impresso seria sim uma saída para a nossa situação. Por quê? Seriam dois sistemas operando ao mesmo tempo e se houvesse a fraude, ela teria que compatibilizar os dois. Então ela dificultaria muito. Tá? E na situação que nós estamos, a gente não tem controle nenhum do processo eletrônico. Certo? Então, para nós do CEMIND seria, sim, importante que se implantasse o voto impresso. E eu gostaria aqui de fazer uma brincadeira, se o senhor me permite, com todo o respeito. O senhor disse que os eleitores não estão mais confiando na urna. Depende de quem fizer a pesquisa. Porque a pesquisa do TSE vem que 95% confia, mas é pesquisa de réu. Nós temos que estar atento a isso, tá? Então eu vou passar agora a pergunta específica do Inserator, se é possível saber se o Inserator foi utilizado ou não. Eu já mostrei para vocês que há compatibilidade do caso de Londrina com o uso de um programa similar. Se não foi o Inserator, foi algo muito parecido. Esse programa, ele funciona da seguinte maneira, ele é feito por comando no teclado, ele não tinha que existir, que está lá. Resumindo assim, trazendo para o mundo jurídico o que o Gabriel falou. Ele é um programa que foi para os estados para validar a assinatura. A assinatura é uma questão específica do TSE. Então ele não poderia ter ido para os estados. Então quando ele fala que vai criar um script, vai criar uma situação para que esse programa ele seja operacionalizado, para que ele vá para a urna e como programa oficial. Esse seria o script. Se ele foi usado com um comando não gerar nenhum log, não logar, que a gente fala, não registrar nos comandos da urna, ninguém mais pega. Vocês podem fazer a auditoria que quiser, coisa que eu duvido, porque eu duvido que a Justiça Eleitoral vai fazer prova contra si. Ela não é obrigada, a Constituição diz, o réu não é obrigado a fazer prova contra si. Então vocês estão achando que vão fazer uma auditoria? Eu aqui, na minha experiência, acho que não vai sair essa auditoria. Mesmo porque, se houve o uso do Inserator e ele não logou, se ele não gerou um registro, ninguém pega nada. E como a situação é de início, é de origem, ele vai informando para todos os outros comandos que é para obedecer, tudo isso vai ficar limpo, gente. Não tem como pegar. Então, seria a única forma de se acabar com isso é o voto impresso. Ele teria incompatibilidade com um sistema totalmente eletrônico. Então, eu acho que a Justiça Eleitoral também não tem como fazer isso, saber se foi usado ou não, e ela também não vai se preocupar em provar que ela usou ou não, porque ela não vai fazer prova contra ela, tá? Eu acho que essa seria a resposta para essas duas questões. Eu não fiz essa, não. No CD, desculpa. Esse CD ele foi assinado por mim, eu teria condições sim de saber. Só que eu já vou avisando que o Inserator está lá. Por que ele está lá dentro? Porque nós esperamos o final da compilação e o final dos trabalhos. Então o Inserator ele foi assinado para ser mandado para os estados no dia 2. Ele foi preparado, homologado e preparado no dia 2. E nós assinamos o CD no dia 4. Então está lá dentro. Eu teria condições de ir lá e provar para vocês que o Inserator está lá dentro. Agora, se o Inserator não estiver lá dentro, eles fizeram como em 2000 eles apresentaram o programa para os partidos e colocaram o outro nas urnas. Então, é possível fazer isso? É possível. Eu acho que não seria o adequado, mas já aconteceu. Bem, com relação a essas três perguntas, se tem alguma complementação, o Pedro e o Gabriel também, se quiser se pronunciar. Gostaria de esclarecer um pouco melhor em relação ao Inserator, o que convém dizer para completar a resposta da doutora Maria Aparecida. No dia 2, o subsistema de instalação e segurança, chamado SIS, foi compilado. O que quer dizer compilar? Quer dizer fazer uma tradução automática do programa na linguagem em que foi escrita, supostamente de uma forma compreensível para o programador, pelo menos o programador que escreveu o programa,
em tese também compreensível para os auditores e compreensível para esse programa que faz a tradução para o programa executável, em formato binário, que vai, de fato, ser instalado no sistema de segurança nos tribunais regionais. Então, o programa existe em duas versões. A versão executável, em linguagem de máquina, que é opaca em relação à sua lógica para um ser humano, e em versão código-fonte, que é a maneira como ele é criado. Então, ele é criado, passa pelo processo de tradução, e no processo de tradução é criada a versão executável, que vai ser instalada e vai executar. Toda auditoria é baseada no fato de que essa tradução é automática e fiel, não é maliciosa. Então, o que se pressupõe para isso? Que se está usando um compilador, um programa que faz essa tradução de prateleira, um programa comercial, como por exemplo aquele que faz parte do Eclipse, ok? Mas como o Gabriel explicou aqui, esse não é o único ponto que nos faz inferir o que vai estar em formato executável no CD, com base no que foi visto em código-fonte na auditoria. Existem duas suposições para que o que está no CD corresponde ao que foi visto na auditoria. Uma é que ele foi traduzido de maneira automática e fiel, sem malícia. Outra é que aquilo que foi submetido para tradução é o que foi mostrado. Mas nem isso nós podemos ter certeza, porque tanto o Gabriel quanto todos os outros fiscais que tiveram direito de olhar código-fonte no TSE sabem que a base de dados de código-fonte que é mostrado para eles não é a mesma que vai ser compilada. Existe uma presunção implícita aí, sem nenhuma base técnica, de confiança de que essas duas bases são idênticas, ok? Então o que podemos fazer é inferir que se tudo foi feito de maneira honesta e correta, o que foi visto no código-fonte no dia 2, no dia 1, no dia 2, no mais tardar dia 2, está em correspondente código executável no CD lacrado. Dia 3, depois da compilação, é que o Gabriel submeteu as questões. O que esse programa está fazendo aqui? Por que ele está aqui? Para que ele serve? Que outro programa precisa dele? Então não havia mais tempo de ninguém retirar esse inserator da base de código que teria sido compilada. Ok? Então, supondo a boa-fé do processo de compilação e as datas em que foi feito o questionamento ao TSE sobre por que aquilo está ali, e a data que foi compilada e a data que foi assinado o CD, é que podemos inferir que está lá. Entretanto, depois que tudo aconteceu e que a petição foi submetida, no momento em que a doutora Aparecida estava submetendo a petição, ela também estava exigindo do TSE que lhe fornecessem, conforme manda a lei, o hash dos programas que foram compilados, que corresponde à marca da assinatura digital propriamente dita. Sem esses hashes do que foi no CD, não haveria como conferir se o que estava sendo usado nos tribunais regionais durante a eleição era o mesmo que estava no CD. Ou mesmo, amanhã, caso se abra esse CD e ele não esteja mais com o lacre físico intacto, se o que está ali no CD corresponde ao que entrou no dia 2. Então ela precisava desses arquivos de hash. E ela só saiu do TSE depois que conseguiu esses arquivos de hash. Examinamos o arquivo de hash e o nome do inserator CPP não estava entre os programas que foram assinados individualmente. Então, das duas, uma. Ou esse programa foi compilado junto com outros, contribuindo para ocultar a existência dele, um pacote de mais programas, ou ele não foi compilado, mas estava na base de dados. O que me leva a crer que é possível que os TSE sequer saiba que esse programa estivesse lá e tivesse essa funcionalidade, pela maneira como ele tratou a petição da doutora Aparecida, tentando arquivar sem que aquilo se tornasse processo. Ok? Por ter sido desenvolvido por uma empresa terceirizada que aparentemente não tem fiscalização interna ao cumprimento do contrato. Eu fico muito desconfiado de ver pessoas batendo em empresas que são sócios de terceiras, que prestam serviço, quando quem desenvolve esses programas, que ninguém consegue saber por que estão ali, então, ninguém fala delas.
Ninguém fala dessa empresa. É. Isso me causa muita estranheza, né? Obrigado, deputado. Gabriel, algum comentário? Exatamente, esse tipo de solução técnica que precisa ser estudado, que o TSE é muito refratário, que é isso que precisa ser avançado, e tem alternativas sem a impressão e que são tão seguras e tão eficientes para dar a transparência que todos aqui nessa sala estão procurando no sistema eleitoral. Era só isso, obrigado. Com a palavra, então, a advogada Maria Aparecida Cortiço para as considerações finais. Eu gostaria de estar levantando rapidamente a questão da dotação orçamentária. Não se sabe o que o TSE gasta com esse processo. Então, não há que se falar que uma votação eletrônica ou um outro tipo de votação que ele mandaria mais verba dos nossos cofres públicos. Não se sabe quanto o TSE gasta. Primeiro teria que se saber qual o valor que é gasto hoje para saber se haveria um aumento ou não na dotação. Hoje o eleitor, ele não sabe em quem ele vota. Vocês aprenderam a duras penas que a Justiça Eleitoral, ela fala que o resultado das urnas, ela preserva o resultado das urnas, sim, ela preserva. O que a minha experiência me fez aprender é que esse resultado não necessariamente é o resultado que o eleitor quis. Então a urna, ela pode produzir um resultado diferente daquele que o eleitor produziu. E hoje nós temos no Brasil o resultado das urnas. E uma solução para mim, além de tecnologia, seria tirar a justiça eleitoral da capacidade material de julgar os processos que fossem provenientes de processo eletrônico de votação. Nós temos uma gerência administrativa, não judicial. A Justiça Eleitoral, quando ela está operacionalizando o processo eletrônico de votação, ela está agindo como um ente administrativo. Ela não entende. O juiz põe a toga e quer julgar. Não é assim. Enquanto existir esse tipo de confusão entre o administrativo e o judicial, nós não teremos sucesso. E eu agradeço e me coloco à disposição para qualquer coisa que vocês tenham de dúvida. Passo a palavra agora para o auditor Gabriel Gaspar também para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer simplesmente a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto e a oportunidade também de estar mostrando para vocês como é que são as condições que a gente tem ali de auditoria, uma coisa bastante limitada. A gente não tem a menor capacidade de poder levar para alguma outra análise, alguma coisa que seja interessante para a gente, e tudo que a gente faz ali tem que ficar ali. Não tem a menor possibilidade de anotação, nem de fazer nada que não esteja ali estritamente no ambiente deles. E também essa questão dessa indireção que nós temos com relação o código que a gente está analisando está em uma máquina que totalmente diferente daquela que a gente está vendo. A gente está analisando o código em uma máquina quando na verdade ele está em outra. Então existem várias fragilidades no processo que minam essa questão da transparência, que eu acho que seria interessante de se ter, tendo em vista que é um processo eleitoral do nosso país, né? Então, o termo de sigilo? Exatamente, o termo de sigilo é exatamente para pedir que nós falemos alguma coisa aqui. Eu só estou podendo falar a respeito daquilo que veio a público. Existem certas coisas que eu não estou falando porque não vieram a público, não posso falar. Termo de sigilo, eu prefiro não me indispor com o TSE, claro. Então, essa é outra questão que o senhor levantou. Termo de sigilo não faz o menor sentido quando você tem em mente transparência. Então, é outra coisa que tem que ser avaliada e analisada. Agradeço. Exatamente. Agradeço, Gabriel, e passo imediatamente para os finais, professor Pedro Rezende. Por que durante tanto tempo nós brasileiros fomos movidos pelo sentimento generoso de um ufanismo ingênuo a respeito do nosso sistema de votação? Porque fomos manipulados com a propaganda oficial a confundir uma coisa com outra. Segurança, gente, eu ensino o assunto segurança
cibernética há 17 anos. É difícil as pessoas perceberem que quando se fala de segurança, o objeto não está fora de si. O objeto são os interesses das pessoas. O verbo associado à segurança é proteger. O verbo proteger é bitransitivo. Protege alguém de algo. Então, colocar a atenção das pessoas no fetiche de um aparelho que registra eletronicamente os votos é tirar o foco do processo. Então, em se falar de segurança das urnas como algo equivalente à segurança do processo eleitoral, está armado o truque ilusionista de fazer as pessoas confundirem uma coisa com a outra e não prestarem atenção na confusão entre o administrador e o julgador do processo eleitoral, que assim concentra poderes. Então, a partir do momento em que entendemos que essas duas coisas que eu estou projetando aqui não são sinônimas, e eu não vou ler porque não vai dar tempo, mas vai estar nas transparências que vão estar disponíveis. Uma é a segurança do operador do sistema contra a descoberta de falhas ou manipulação indevida. Outro é a segurança do eleitor que acredita em democracia e que é eleição limpa. Porque tem eleitor que quer que seu candidato ganhe por causa de favor que vai receber, independente do método. Então, quem acredita em democracia tem que pensar nos seus interesses como não necessariamente os mesmos de todo mundo que está envolvido no processo. Então, aquilo que o representante da empresa falou por último a respeito de tecnologias nem sempre resolverem o problema, estou longe de acreditar que o voto impresso apenas seria uma solução. Tanto é que disse que nenhuma tecnologia pode resolver o problema da lisura no processo de votação se os eleitores não tiverem imbuídos da consciência de que a participação deles como fiscal do processo de votação é essencial. O que ele disse a respeito do voto impresso ser um problema maior do que a solução em algumas situações, ele tem razão. Porque se um candidato sabe que vai perder e quer melar o resultado da eleição, quer colocar em dúvida o resultado para impugnar, ele pode engravidar a urna como no passado para colocar em dúvida a discrepância entre a contagem eletrônica e a física. Por isso, a evolução dos sistemas de votação eletrônica não pararam na segunda geração, que apenas coloca uma trilha de votação adicional. Nos sistemas de votação de terceira geração, o registro material do voto é entrelaçado com o registro digital para dificultar que apenas um seja manipulado, sem que o outro aponte a o outro registro, o eletrônico aponte a manipulação no físico ou o físico aponte a manipulação no eletrônico. Ok? E ele citou alguns exemplos de tecnologia que alcançam a terceira geração por entrelaçamento das trilhas material e eletrônica de contagem e fiscalização. Geralmente a trilha material é para fiscalização e a trilha eletrônica é para contagem automática imediata. Quando as duas são integradas para que uma detecte alteração na outra, temos os sistemas de terceira geração. E para os interessados, eu tenho aqui duas cartelas do sistema de votação que eu mostrei de terceira geração, desenvolvido por uma empresa da Argentina. O curioso é que na Argentina, apenas as províncias que não têm corrupção endêmica consideram esse sistema vantajoso. Aquelas províncias onde a corrupção é endêmica não consideram esse sistema vantajoso, como a província de Buenos Aires, por exemplo. Lá na Argentina também a votação é regulada por Estado e não pela Federação, exceto alguns critérios que são constitucionais. Por exemplo, na Argentina é exigido o registro material do voto. Eu mostro para depois que encerrar aqui, para quem quiser ver. Aqui dentro tem um RFD, um chip que cabe dentro da fabricação do papel, que é gravado em cima do leitor de RFD. Na hora que o eleitor escolhe na tela o seu voto, é gravado e é impresso. Então ele pega essa cartela, se ele quiser, vai noutra urna que não tem conexão naquela que gravou o chip, verificar se o que está gravado no chip corresponde ao que está impresso. Depois dele confirmar isso, ele põe na urna. Se ele sair com isso, o voto dele não conta. Na apuração, ninguém tem como manipular a contagem eletrônica, porque é feita automática pelo leitor. Vai se passando os cartões em cima do leitor e ele vai mostrando os totais.
qualquer fiscal de partido presente pode conferir que o que está aparecendo na tela está somando 1 em relação ao que está impresso. Acabou aquilo, grava o boletim de urna naquela sessão, cada fiscal de partido pode levar uma cópia, eletrônica e impressa, e isso aqui vai para o TRE totalizar. Todo mundo... Isso é impresso. Transparência total, exceto pelo sigilo do voto durante a votação. Então isso o cara bolou tendo aprendido com a nossa urna como se pode fraudar uma votação totalmente informatizada. Então, o que o colega colocou aqui no final da audiência procede, e os técnicos e os cientistas não pararam no tempo, como parou a nossa justiça eleitoral, que se sente confortável com a concentração de poder que o legislador permitiu. Gente, o que temos hoje na justiça eleitoral é uma reação pendular que herdamos da Revolução de 30. Quem tinha o poder de decidir o resultado eleitoral era o legislativo. A Revolução de 30 tirou do legislativo e colocou concentrada do mesmo jeito no judiciário. Isso não era uma solução definitiva, isso era uma solução temporária. Estamos vendo com a informatização o resultado. Obrigado, deputado. Bem, antes de fazer o encerramento, eu quero registrar primeiro que foi feito um convite ao TSE e também à empresa. Evidentemente que quando o convite não é aceito, com relação aos ministérios, ao Poder Executivo, nós temos o poder de convocá-los. Não é o caso do poder do TSE. Mas, de qualquer forma, eu sou o relator do projeto de lei 8080 de 2014, que trata da mudança da questão eleitoral, inclusive envolve a questão da urna, né, do voto eletrônico. Portanto, faremos na primeira oportunidade uma audiência pública para tratar desse projeto, porque infelizmente hoje aqui eu saio muito mais inseguro, né, com as informações, porque não vi aqui o contraponto ou alguém justificando ou dando segurança. Então a gente sai dessa audiência mais apreensivo e mais inseguro do que entramos. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer imensamente os nossos convidados, Dr. Pedro Rezende, representando aqui a nossa grande Universidade de Brasília, né? O Gabriel Gaspar também, que já provou que a Universidade de Brasília realmente é uma grande universidade, né? Então, agradeço, Gabriel, a sua presença, e também da nossa advogada Maria Aparecida Cortes, as suas contribuições. Agradeço também a participação de todos, né, a presença de todos aqui. Concluídos os trabalhos, eu quero agradecer também aos parlamentares que aqui estiveram, ao corpo de assessores, aos profissionais da imprensa, ao público em geral, em especial os seus palestrantes, pelas valiosas contribuições trazidas, e declaro encerrada a audiência pública.